Nós gostaríamos de chamar a pastora Luciana Breder. Ela é escritora, pastora lá na Missão Praia da Costa, casada com o pastor Rogério, mãe de 2 meninas, a Luana e a Camila. Nós desejamos que o Senhor, nós sabemos que o Senhor falará através da sua vida e que o Senhor continue abençoando e te prosperando espiritualmente também, para que sejamos cada dia mais abençoados e exortados pela tua palavra. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom estar aqui com vocês, né? Depois de um louvor tão lindo e abençoado, né? Através da voz de vocês, foi tão gostoso a gente sentada ali ouvindo, foi muito abençoador. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como eu já fui apresentada, meu nome é Luciana, sou pastora lá na Missão Praia da Costa, né? Meus pastores, pastor Simon e pastora Mirna, pastores que são bênção na nossa vida, que têm nos ajudado a crescer em Deus, né? Meu marido também é pastor na igreja de tempo integral, pastor Rogério. Esse ano fazemos 25 anos de casados, fazemos bodas de prata. Temos 2 filhas, como ela falou, Luana e a Camila. Luana já com 23, psicóloga, formada. E Camila está no caminho da nutrição. E hoje veio me acompanhando um presente que Deus colocou na minha vida. Não tem aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida para ser bênção? E você olha e fala assim, esse é um presente de Deus. Eu brinco que ela é minha irmã gêmea, né? Dulcinha. Só que a única diferença é que eu nasci em Minas e ela na Bahia. Sou, né? Mas, como ela falou, eu também escrevi um livro, e é sobre esse livro que hoje eu vou estar compartilhando com vocês. Esse livro que eu escrevi conta a minha história, né? Esse livro se chama Sobreviver, quando uma tragédia se transforma em vida. E esse livro ele tem uma história assim, muito interessante e, para mim, muito impactante. Por quê? Eu nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse escrever um livro. E há uns anos atrás, em 2007, 2008, por aí, a minha pastora faz um encontro mensal de mulheres na nossa igreja. E nessa época, ela resolveu fazer uma série de testemunhos. E uma pessoa abriu essa série, dando o testemunho dela, e a minha pastora anunciou que a próxima pessoa a dar o testemunho era eu. Mas, gente, pensa numa pessoa muito, mas muito tímida. Era eu. Quando ela falou, eu quase surtei lá atrás. Por quê? Falar para 4 pessoas, para mim, era como se eu estivesse falando para uma multidão. E falar para 300, 400 mulheres, eu quase infartei lá na minha cadeira. Fiquei ali apavorada, mas eu tenho uma amiga que é muito especial também na minha vida. Ela é psicóloga, Flávia Vaz, é o nome dela. Ela viu o meu desespero, falou para mim assim, Lu, fica tranquila, acalma seu coração, que eu vou te ajudar a estruturar esse testemunho. Você faz o seguinte, você coloca num papel tudo que você acha importante na sua história ser falado, e depois a gente senta e eu vou te ajudar. Aí eu, tá bom. Aí fui, escrevi, coloquei num papel toda a minha história, aquilo que eu achava que era muito importante as pessoas saberem sobre a minha história, e depois sentei com ela e fui conversar com ela sobre isso, né? E quando eu fui lendo para ela, ela virou para mim e falou assim, Lu, você já pensou em colocar a sua história num livro? Eu falei assim, nunca na minha vida, porque eu mal sei redigir uma redação, quem dirá escrever um livro. E ela virou para mim e falou assim, pois eu acho que você devia pensar, porque a sua história num livro vai alcançar muito mais vidas do que você falando. Eu confesso assim que eu guardei aquela palavra no meu coração, mas eu deletei da minha mente, da minha cabeça, nem pensava mais naquilo. Passou o testemunho, foi um dia muito difícil, né? Ter que enfrentar aquele medo, aquela insegurança, aquela timidez. E aí, depois disso, no outro ano, eu fui participar de um encontro que o pastor Silas Malafaia promove, chamado Slavec, que é uma escola de líderes e pastores. E num dia lá, um pastor estava fazendo a pregação e ele falou uma frase que mexeu muito comigo. Ele disse assim, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério.
porque no cemitério estão enterrados muitos quadros que não foram pintados, muitas músicas que não foram gravadas e muitos livros que não foram escritos. E quando ele falou do livro, na hora eu lembrei da palavra da minha amiga. E falei assim, Deus, o que o Senhor fez à minha vida foi tão forte que eu não posso levar para o cemitério aquilo tudo que o Senhor fez comigo, eu preciso compartilhar com as pessoas. E aí eu fui, conversei com um pastor amigo meu lá da igreja, pastor Martim Lutero, e eu perguntei se ele topava me ajudar a escrever, ele na hora topou, e eu fiquei escrevendo esse livro com ele por mais quase 3 anos, porque tinha dia que era tão difícil relembrar a minha história, que eu parava e ficava meses sem conseguir voltar para esse livro. Foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo de tratamento de Deus na minha vida. E quando eu achei que ele estava quase ficando pronto, eu entreguei para o meu pastor Simon, e falei, pastor, dá uma olhadinha aí, vê o que o senhor acha, porque eu preciso da sua bênção para poder publicar o livro. Aí ele foi, leu, e eu falei para ele, já escreve o prefácio. Eu achei que ele fosse demorar não sei quanto tempo para ler o livro, para ler aquelas folhas que eu dei para ele. E, para minha surpresa, no outro dia ele já chegou, já tinha lido todo o livro, já tinha feito o prefácio, a coisa mais linda, né? Foi uma bênção da minha vida, um presente, o prefácio dele para mim. E ele chegou para mim e falou assim, Lu, seu livro já tem capa? Eu falei, não, pastor, meu livro não está pronto, não. Um dia ele vai ficar, mas ele está muito ruim ainda. Aí ele falou assim, olha, um livro nunca está pronto para quem escreve, então você vai fazer o seguinte, você faz o que você tiver que fazer, mas semana que vem seu livro vai para a gráfica. Eu falei, pastor, meu livro não está pronto. Ele falou assim, seu livro vai para a gráfica, se você não fizer a capa, eu faço e eu vou colocar. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aí fui, pedi um amigo, ele fez a capa para mim. Aí falei, pronto, pastor, está aqui. E o pastor, ele abençoou a minha vida, me dando toda a primeira edição do meu livro. E quando aquelas caixas chegaram na igreja, eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse tanto de livro? Fiquei apavorada, olhando para aquele tanto de caixa. E para minha surpresa, queridos, e para a honra e para a glória do nome de Deus, meu livro não vende em nenhuma livraria, a não ser na livraria da Missão. Eu já estou acabando a 3ª edição do meu livro, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Isso porque um dia eu decidi obedecer e ouvir a voz de Deus, amém? Então, depois, quem quiser adquirir, o livro vai estar lá atrás. Você levando um livro, você paga 25. E se você aí quer juntar com outra amiga, levando 2, paga 40. Combinado? Tem maquininha de cartão e você pode ficar à vontade, amém? Para levar esse livro, para abençoar a vida de outras pessoas também. E eu começo esse livro com uma frase de C.S. Lewis que diz assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Queridos, eu nasci frequentando a escola bíblica dominical, eu nasci frequentando a igreja. Nasci e cresci participando de coralzinho, da liga juvenil, de tudo que tinha na igreja presbiteriana. Mas cresci distante de Deus. Eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. E Deus, por várias vezes, bateu a porta do meu coração. Mas eu não conseguia ouvir Deus. E foi no momento mais difícil da minha vida que eu parei para ouvir Deus. Foi preciso Deus gritar para eu conseguir ouvir a voz de Deus e abrir a porta do meu coração para Ele entrar. Porque Deus não queria a minha vida, não queria que eu tivesse simplesmente ali do lado dEle. Deus queria a minha vida, queria ter um relacionamento íntimo comigo, queria ser meu pai, né, de fato. E eu achava que Deus do meu lado era o suficiente, mas não era isso que Ele queria da minha vida, né? Ele queria de fato a minha vida aos pés de Jesus. E eu nasci numa cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais, chamada Reduto. Alguém já ouviu falar nesse lugar? Já? Reduto hoje é cidade, mas Reduto era distrito de Manhuaçu. E Reduto tem cerca hoje de 7 a 8 mil habitantes. Reduto é muito pequenininho.
E eu nasci e cresci na fazenda ali em Reduto, chamada Fazenda Ouro Verde. Eu era a 4ª filha dos 5 filhos dos meus pais. Minha mãe sempre foi uma mulher fiel à igreja, fiel a Deus, uma mulher com uma fé tremenda, uma mulher sempre dedicada à obra de Deus, estava sempre envolvida com as coisas de Deus. O meu pai, ele não era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus, apesar de conhecer a palavra. Mas a minha avó, mãe do meu pai, foi proibida pelo marido dela de levar os filhos na igreja. Mas a minha avó orava e abençoava a vida deles, e aquele temor existia no coração do meu pai, mas ele não tinha uma vida com Deus. E o meu pai era um homem muito sonhador, um homem muito à frente do tempo dele, do lugar onde nós morávamos. Meu pai começou a vida dele com uma pequena fábricazinha de sinuca, e aquilo foi crescendo e depois foi dando um retorno financeiro. Meu pai investiu dinheiro numa fazenda, e dessa fazenda ele plantou café, e aquilo foi crescendo muito, foi dando um retorno financeiro bom para o meu pai. Depois disso, também ele investiu numa pedreira, né, numa indústria de pedra dentro de Reduto. E depois disso, meu pai construiu dentro de Reduto a primeira faculdade do leste de Minas, lá em Reduto. E o meu pai, ele, além de ser um empresário bem-sucedido, de ter sucesso, né, nessa parte material, parte financeira, o meu pai era uma pessoa muito preocupada com as pessoas e muito preocupada com o bem-estar social das pessoas. E o meu pai viu na política uma forma de ajudar e de abençoar as pessoas. Então, meu pai entrou para a vida política. Entrou como prefeito de Manhuaçu. E o meu pai teve 2 fases. Uma antes de ser prefeito e uma depois de ser prefeito. Uma antes de ser prefeito, meu pai era um pai presente, um pai carinhoso, um pai amoroso, um pai que não deixava um dia sem almoçar com os filhos, estava sempre dentro de casa. Depois que meu pai entrou na campanha política, meu pai foi se afastando da nossa família, afastando da nossa casa, e o meu pai foi ficando cada vez mais ausente da nossa casa e da nossa vida. Às vezes, meu pai passava dias chegando de madrugada em casa e eu indo cedo para a escola, e eu passava dias sem ver meu pai. E às vezes, para eu poder ver meu pai um pouquinho, eu dormia na cama dele, só para ele poder, quando chegasse, me pegar no colo e me levar para a cama. Às vezes eu passava assim na semana, um dia fazendo isso, só para sentir meu pai um pouquinho. E o meu pai, além de ter esse sucesso financeiro, o meu pai também, ele foi atraído, né, por várias mulheres na vida do meu pai. E o meu pai começou a ter uma vida dupla, né, ter relacionamento fora do casamento, um atrás do outro, e a minha mãe sempre ali firme, se dedicando ao meu pai. E o meu pai foi se afastando tanto da família que, quando eu tinha meus 13 anos de idade, nós viemos fazer uma viagem de férias aqui em Jacaraípe, como já era de costume da nossa família. Nós viemos de férias e o meu pai não acompanhou. Veio a minha mãe com todos os filhos. Nessa época, a minha irmã mais velha já era casada, tinha 2 filhos. E nós viemos para a praia aqui, e eu tinha 13 anos nessa época. E quando nós estávamos bem na praia, divertindo, brincando, a minha mãe estava com um semblante preocupada com meu pai, e ela acordou mesmo com o coração apertado, pensando no meu pai. E de repente a minha irmã virou para o meu pai e falou, minha mãe virou para minha irmã mais velha e falou assim: filha, vai lá no orelhão, na época não existia telefone celular, vai lá no orelhão, liga lá para a fazenda e procura notícias do seu pai, porque eu estou preocupada com ele. A minha irmã foi, ligou para a fazenda, e uma pessoa atendeu muito desesperada, dizendo para minha irmã que era para a gente voltar com urgência, que meu pai havia sofrido um atentado. Meu pai havia levado um tiro, mas que passava bem. Minha irmã voltou para a praia. Quando ela chegou, ela já chegou aos prantos. Minha mãe foi até ela, acalmou, e ela disse que era para a gente voltar para casa, porque meu pai tinha sofrido um atentado. Minha mãe mandou todo mundo juntar as coisas na praia, levar para casa, para começar a arrumar as coisas para a gente ir embora. Ela foi, antes de ir para casa, ela foi até o orelhão, ligou mais uma vez para a fazenda, e aí uma outra pessoa já atendeu o telefone e disse para minha mãe que meu pai havia levado 2 tiros, mas que passava bem. Arrumamos as coisas, colocamos dentro do carro, entramos dentro do carro, e quando a gente ia pegar a estrada, minha mãe pediu para parar de novo, pegou o telefone, ligou para a fazenda de novo,
e uma terceira pessoa atende o telefone dizendo que meu pai havia levado 4 tiros, mas que passava bem. Daí a minha mãe foi durante toda a viagem nos preparando para chegar na nossa casa e encontrar lá o pior. Ela já foi nos preparando para chegar na nossa casa e encontrar o meu pai morto. Quando nós chegamos na nossa casa, a casa já estava cheia de gente e entramos. Quando nós entramos é que nós ficamos sabendo realmente o que havia acontecido com meu pai. O meu pai, naquela época, ele tinha sido avalista de um grande amigo dele numa quantia grande em dinheiro. Meu pai já tinha acertado toda a dívida para o nome do meu pai não ficar sujo, mas ficou tentando receber desse amigo dele o tempo inteiro. E ele não acertava essa dívida com meu pai. E ele achou que acabando com a vida do meu pai, ele ficaria livre da dívida dele. E então, como ele era amigo do meu pai, conhecia a rotina da nossa casa, ele marcou uma reunião com meu pai na nossa casa no horário de almoço, porque ele sabia que a família estava em Jacaraípe de férias, e como eu disse, reduto muito pequenininho, na hora do almoço, todos os funcionários iam em casa almoçar. E ele sabia de toda a rotina da fazenda, e ele marcou com meu pai justamente nesse horário em que não tinha ninguém na nossa casa. E ele foi até o escritório do meu pai, que ficava no térreo da nossa casa, e ele entrou no escritório do meu pai e disparou 2 armas no meu pai. E quando ele atirou no meu pai, ele trancou a porta do escritório e foi embora. Mas nesse meio tempo, tinha um funcionário que não tinha ido almoçar, porque ele estava mexendo na rede elétrica da fazenda. E ele ouviu os disparos de tiro e viu um carro passando em alta velocidade. E ele correu até onde meu pai estava, e quando ele tentou abrir a porta, ele viu que a porta estava trancada. Ele deu a volta e a janela do escritório do meu pai era uma báscula. Então ele empurrou e ele viu que meu pai estava caído em cima da mesa. E ele saiu para pedir socorro, e o irmão do meu pai estava chegando na nossa casa justamente naquela hora. E quando ele estava chegando, ele gritou pelo irmão do meu pai, e os dois arrombaram a porta, colocaram meu pai dentro do carro e levaram para o hospital de Manhuaçu. E quando chegaram no hospital de Manhuaçu, os médicos disseram para o meu tio que o hospital não tinha recursos para atender meu pai, que o estado dele era tão grave que não tinha o que fazer ali no hospital de Manhuaçu. E por uma providência divina, Manhuaçu é uma cidade pequena, na época, hoje já tem até um aeroporto mais estruturado, asfaltadinho, mas lá tinha uma pista de avião para pousar aviões de pequeno porte, bem eventualmente, mas tinha a gente chamava pista de avião. E nesse dia tinha um avião em Manhuaçu, porque tinha um paciente que estava em estado muito grave e ele tinha que ser levado para Belo Horizonte. Mas esse paciente precisou passar por uma cirurgia pequena antes de fazer esse voo. E quem foi para Belo Horizonte nesse avião foi meu pai. E quando nós chegamos, eles contaram tudo isso para a gente. A minha mãe, na mesma hora, rearrumou as malas, entrou dentro do carro e foi para Belo Horizonte. Quando ela chegou lá, os médicos já estavam esperando a minha mãe, e eles disseram para minha mãe que meu pai só tinha 1% de chance de vida, que tudo que eles podiam fazer pelo meu pai já tinha sido feito. Meu pai estava em coma com 1% de chance de vida. E eles disseram para minha mãe assim, olha, ele levou 9 tiros. E se ele sobreviver, ele vai ter uma vida vegetativa, porque ele não vai ouvir, não vai falar, não vai enxergar, não vai andar, não vai ter vida. Porque meu pai levou 2 tiros na cabeça. E ele levou um tiro que deu os médicos, para a gente entender, eles disseram que a bala deu um choque na coluna. E eles não conseguiam dizer a gravidade, né, daquela bala. E, enfim, disseram para minha mãe tudo isso, mas a minha mãe não recebeu aquela notícia, ela não tomou posse daquela notícia. E ela, junto com a minha avó, mãe do meu pai, que na época era minha única avó viva, as duas entraram em oração, propósito de jejum e oração por 18 dias. Não sei por que os 18 dias, mas elas fizeram um propósito de 18 dias. E quando elas entregaram o jejum e o propósito diante de Deus, no 18º dia, a minha mãe recebeu uma ligação dos médicos dizendo que meu pai havia acordado do coma. E quando ela foi encontrar
com meu pai até o hospital. E meu pai saiu do coma, ouvindo, enxergando, falando, sem sequela mental alguma, e ele ainda tinha movimentos na perna. E o meu pai, assim, teve uma recuperação muito difícil e muito dolorosa. O meu pai, ele ficou por alguns anos, assim, com muita dificuldade, até ele se restabelecer, né? Meu pai, depois de um tempo, voltou a andar com muita dificuldade, com a ajuda de 2 bengalas, mas ele voltou a andar. Meu pai, Manhuaçu é muito frio no inverno. E chegou o inverno, meu pai teve que passar o inverno inteiro sem poder vestir uma blusa de frio, porque o meu pai tinha uma sensibilidade nas costas que ele dizia que era do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Mas a dor era insuportável quando encostava qualquer coisa de leve. Então, meu pai não podia usar camisa, não podia usar blusa, meu pai ficava só de short, porque também tinha uma sensibilidade na perna. E o meu pai teve uma recuperação muito sofrida. E eu, dos meus 13 até meus 15 anos de idade, vendo o meu pai passar por tudo isso, eu não conseguia entender tudo aquilo que meu pai estava passando. Porque no meu pensamento infantil, eu não conseguia entender tudo aquilo. E o meu pai foi ficando uma pessoa muito dura, uma pessoa muito agressiva com as palavras, muito rude, principalmente com as pessoas da nossa casa. E tudo que ele sofria, ele descontava na gente, era nos filhos, na minha mãe. E foi ficando muito difícil conviver com meu pai. E eu comecei a ter muito medo do meu pai, porque por qualquer coisa o meu pai acabava com você emocionalmente. De tanto que ele gritava e falava coisas duras para você, e foi ficando muito difícil a convivência com meu pai. Até que quando eu já estava com meus 15 anos, o meu pai já estava andando com a ajuda de 2 bengalas, meu pai voltou a dirigir com o carro todo adaptado para ele, porque o acelerador é do lado direito, a perna direita dele era muito dura, ele não tinha controle, então o acelerador teve que vir para a perna esquerda. E antigamente não é igual hoje, que eles fazem tudo, mudam tudo no carro antes de chegar até você, né? E antes ele tinha que fazer toda a adaptação. E o meu pai voltou a dirigir. E um dia, minha mãe, conversando comigo e com meu irmão, pediu para que nós fôssemos até Manhuaçu resolver umas coisas para ela, e nós fomos, eu e meu irmão. E quando nós entramos no bairro que minha mãe havia pedido para a gente pegar umas coisas, era um bairro mais afastado, eu avistei o carro do meu pai longe, encostadinho num canto. E eu falei com meu irmão assim, o pai deve estar precisando de alguma ajuda, vamos até ele para ver o que ele está precisando. E quando nós aproximamos do carro do meu pai, o meu pai estava com uma ex-amante dentro do carro dele. Na hora, meu coração se encheu de revolta do meu pai, porque eu estava vendo a minha mãe abrir mão da vida dela para cuidar do meu pai. E a recompensa, o troco que meu pai estava dando para minha mãe era traição. E eu fui para minha casa com muita raiva. E eu digo que o meu amor e o meu respeito pelo meu pai acabaram ali naquele dia. E o medo também acabou naquele dia. Porque eu cheguei em casa, contei para minha mãe o que a gente tinha visto. E quando meu pai voltou, rapidinho, ele sempre saía muito rápido e voltava muito rápido. Logo depois que a gente chegou, ele também chegou. E quando ele chegou, eu comecei a discutir com meu pai, falar palavras duras para ele. E foi uma discussão muito feia entre meu pai, eu e meu irmão, e a minha mãe ali do lado tentando contornar toda a situação. E foi uma briga muito feia. E daí por diante, o meu relacionamento com meu pai foi cada vez mais difícil. Eu fiquei tão revoltada com meu pai, que tudo que eu podia fazer para provocar o meu pai, para deixar o meu pai irado, com raiva, eu fazia. Tudo que estava ao meu alcance para fazer, para magoar meu pai, eu fazia. E uma das coisas que mais mexiam com meu pai, que mais magoava meu pai, eram as amizades as pessoas com quem eu comecei a andar depois de tudo isso, porque eu sabia que ele ia odiar se eu andasse com aquelas pessoas. Eu comecei a namorar pessoas que não prestavam, só para poder afrontar meu pai. Porque se eu não fizesse algo de errado para discutir com meu pai, a gente não conversava e a gente nem sequer trocava um olhar. E eu comecei a ter um relacionamento assim com meu pai dos 15 aos 18 anos, de muita briga, de muita discussão, de eu ficar afrontando meu pai o tempo inteiro. Até que
meu pai resolveu entrar na campanha política de novo, porque na época não tinha reeleição, então meu pai acabou o mandato dele. Depois ele ficou fora e voltou para a reeleição. Quando ele voltou, meu pai montou dentro da minha casa um pequeno estúdio de gravação para gravar as propagandas políticas dele. E o meu marido hoje, Rogério, ele é meu primo distante, mas nós crescemos juntos. E na adolescência ele foi estudar em Juiz de Fora, depois trabalhou em Belo Horizonte, nós nos distanciamos. E nessa época ele estava de volta, e ele gosta muito dessas coisas. E aí ele foi e começou a frequentar a minha casa para ajudar as propagandas do meu pai. E nisso, ele ali frequentando a minha casa, e meu marido sempre foi um homem de Deus, ele já tinha sido consagrado no ventre a pastor, né? E ele tinha esse chamado, e ele era apaixonado por Jesus, e eu nessa época não queria nada com Deus, mas nada com Deus. E ele começou a frequentar a minha casa, e nós começamos a namorar. Namoramos por um tempo. Meu pai e minha mãe ficou muito feliz porque ele era o sonho de genro que eles gostariam de ter, mas o meu pai não esboçava em palavras a alegria do meu relacionamento com ele. Então, durante 5 meses que eu namorei com o meu marido, eu não briguei com meu pai, mas a gente também não trocava nem um bom dia, nem um boa noite, nem um benção, eu tomava dele. Fiquei 5 meses sem sequer conversar com meu pai. Quando deu 5 meses, como eu disse, eu não queria nada com Deus, e ele com um chamado, ele resolveu terminar o namoro. E ele terminou o namoro, e o meu pai falou assim, poxa, agora ela vai voltar a fazer tudo que ela fazia antes. Mas eu vou confessar alguma coisa para vocês. Todas as vezes que eu ia à igreja, eu só ouvia o pastor falar amém. E eu ficava torcendo para o pastor dizer amém, porque era a hora de eu sair da igreja, porque minha mãe obrigava, né, que eu fosse à igreja, eu só podia sair depois do culto. E quando eu não namorava com ele, eu só queria escutar o amém do pastor, eu não escutava uma palavra que o pastor pregava. E quando eu namorei com ele, eu comecei, tudo que eu queria estava ali, e eu comecei a prestar atenção na palavra de Deus. E eu comecei a refletir muitas coisas daquilo que eu estava ouvindo, e eu comecei a receber. E eu vou dizer uma coisa para vocês, alguma coisa mudou dentro do meu coração. E eu não queria voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Mas o meu pai achou que eu fosse fazer tudo que eu fazia antes de novo. E ele já ficou todo armado. E um dia eu estava indo para a faculdade à noite, eu já estava com meus 18 anos de idade, eu estava indo para a faculdade, que ele fundou, e era muito pertinho da minha casa. E eu fui caminhando à noite, quando eu estava a caminho da faculdade, um carro passou do meu lado e me ofereceu carona. E essa pessoa, meu pai tinha todos os motivos do mundo para não querer nem me ver conversando com essa pessoa. E o meu pai passou de carro e me viu conversando com essa pessoa. Mas ele me ofereceu carona, eu agradeci, disse que não e fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, meu pai estava sentado dentro da secretaria. A secretaria tinha umas janelas assim, grandes, que dava acesso para a escada principal da faculdade. E quando eu cheguei, o meu pai estava dentro da secretaria e ele gritou o meu nome. E quando ele me gritou, eu olhei para trás assustado, porque ele gritou muito arrogante. E o meu pai começou a dizer palavras horríveis para mim ali na frente de todos os alunos da faculdade. E o meu pai disse palavras que me humilharam tremendamente ali naquela hora. E pela primeira vez, assim, eu não tive reação, eu não consegui responder meu pai. Mas eu olhei para o meu pai com muita raiva naquela hora. Porque, além de tudo isso que ele estava me falando, estava me ferindo, me humilhando diante de toda a faculdade, tinha uma ex-amante do meu pai que trabalhava dentro da faculdade, atrás dele, rindo atrás do meu pai, da minha cara, de ver a vergonha que eu estava passando. E quando ele acabou aquela confusão toda, eu virei para ele e falei assim, acabou? Ele virou para mim e falou assim, sobe agora para a sala de aula. E eu comecei a subir as escadas e eu falei assim, meu Deus, eu não tenho cara para entrar dentro da sala de aula. E eu parei ali no meio da escada, virei as costas, olhei para o meu pai, dentro do olho dele, mas com muito ódio do meu pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que o diabo mais quer é que um coração de um filho se feche para o pai. E naquele dia o meu coração se fechou para o meu pai.
Eu desci as escadas, fui correndo para minha casa aos prantos. Falei para minha mãe rapidamente o que tinha acontecido, porque eu sabia que meu pai, o tempo dele era muito curto na faculdade. Eu sabia que ele ia voltar rápido. Falei para ela assim: mãe, eu vou colocar aqui agora só uma muda de roupa, mas amanhã eu volto aqui, pego tudo que é meu e eu nunca mais ponho o pé dentro dessa casa. Minha mãe não entendeu nada e eu fui para a casa do meu irmão, que era o terceiro, já casado na minha casa. Fui dormir na casa do meu irmão e no outro dia pela manhã eu fui para a fazenda, fiquei esperando meu pai passar, porque eu sabia a rotina dele. E quando o carro do meu pai passou, eu entrei dentro da minha casa e comecei a juntar minhas coisas, as minhas roupas, colocar dentro da bolsa. E a minha mãe começou a conversar comigo e falar: filha, não faz isso, seu pai está arrependido. Filha, não faz isso. Eu falei assim: mãe, eu nunca mais ponho o pé dentro dessa casa, porque eu não quero mais esse homem como meu pai. E quando eu falei isso, passou uns minutinhos, o meu pai voltou para casa. Ele deu uma voltinha só em Reduta e voltou para casa. Quando ele chegou, que eu ouvi o carro dele, eu me escondi. E eu me escondi esperando meu pai passar para o quarto dele. E quando meu pai veio caminhando, a passos lentos, com a bengala, eu escutando aquele barulho das bengalas, ele caminhando, um sobrinho meu estava do meu lado enquanto eu conversava com a minha mãe. E na hora que meu pai estava caminhando, ele virou para o meu pai e falou assim: vô, sabia que a tia Lu não quer que você seja mais o pai dela? Quando ele falou isso, eu falei assim: agora meu pai me mata de vez. Porque se tinha uma certeza dentro do meu coração, queridos, era que meu pai não me amava. Essa era a única certeza que eu tinha dentro de mim, era que meu pai não me amava. Mas ao contrário do que eu estava esperando, meu pai falou com uma voz de choro, engasgada. E ele falou assim: que pena, porque eu quero muito continuar sendo o pai dela. Eu esperava qualquer reação do meu pai, menos que ele dissesse que queria continuar sendo meu pai. Eu saí dali sem chão, chorando muito, sem reação, e agora? E aí, quando eu estava caminhando pela rua, eu passei em frente à igreja que minha mãe frequentava, e o meu primo era ministro de louvor na igreja. Ele tinha acabado o ensaio, ele estava no portão da igreja, ele me viu chorando e falou: Lu, o que aconteceu? Vem aqui. Aí eu entrei, fui lá na igreja, conversei com ele, expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele orou comigo e quando ele terminou a oração, ele virou para mim e falou assim: volta lá agora na casa do seu pai. Volta lá agora e pede perdão para o seu pai. Eu falei assim: mas eu não fiz nada. Ele volta e pede perdão para o seu pai. Queridos, foi a primeira vez que eu permiti que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na minha vida. Porque quando eu dei por mim, eu estava dentro do quarto do meu pai. E o meu pai, ele gostava da casa toda aberta, ele odiava ambiente escuro, então tudo ficava aberto, janela, cortina, não ficava nada fechado na minha casa durante o dia. E quando eu entrei no quarto do meu pai, o quarto do meu pai estava todo fechado, a luz apagada, e meu pai estava muito triste, deitadinho lá na cama dele, e eu falei: pai, eu preciso falar com o senhor. E ele virou para mim e falou assim: eu também preciso, filha. E eu sentei do lado do meu pai e falei para ele: pai, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. E o meu pai falou assim: filha, eu também quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, por tudo que eu fiz com a sua mãe. Eu quero que... Obrigada. Eu quero ter uma nova vida com ela, com vocês. Eu estou muito arrependido de tudo. Eu tenho tantos sonhos para você, filha, que eu achei que tudo que eu estava fazendo, de alguma forma, eu estava te protegendo, mas eu estava te afastando de mim. E o meu pai conversou aquilo tudo comigo, e ele virou para mim e falou assim: filha, eu construí um patrimônio, eu construí uma faculdade e nenhum dos meus filhos estudaram. O meu sonho é ver você entrando na igreja vestida de noiva, você tendo um diploma. Minhas duas irmãs mais velhas casaram grávidas aos 15 anos de idade. E meu pai não foi nem no casamento civil delas, porque elas casaram só no casamento civil. Meu pai não foi. A minha irmã mais velha já estava com o casamento destruído, com 3 filhos, estava separada do marido, com 3 filhos.
A minha segunda irmã estava tendo um casamento muito conturbado e nenhuma delas completaram nem o ensino médio. E meu pai tinha fundado dentro de Reduto uma faculdade. E ele falava, a única pessoa que eu consigo ver concretizando esses sonhos é você, filha. Então, me perdoa por tudo isso. E nós tivemos uma conversa ali maravilhosa. Eu acho que 1000 dias de terapia, de consulta psicológica, não vale o 1 minuto de reconciliação e perdão que eu tive com meu pai ali naquele momento. E nós tivemos um momento muito precioso. E meu pai, naqueles dias, ele estava ainda muito angustiado. Porque, como eu disse, a minha irmã mais velha tinha recém-separado do marido com 3 filhos. A minha segunda irmã, o marido tinha atitudes agressivas com ela. Eu mesma presenciei uma madrugada o marido dela batendo nela. E o meu pai e a minha irmã decidiu separar do marido dela, decidiu pôr um fim no sofrimento dela, e ela foi comunicar para o meu pai que ia se separar. O meu pai disse para ela, poucos dias antes de tudo dessa briga toda acontecer comigo, com meu pai, ela tinha ido na minha casa e meu pai falou, filha, o que você fizer, eu estou com você, eu vou te apoiar, eu vou abraçar a sua causa, faz o que você quiser. E aí ela foi até a casa dela, que ela morava também numa casinha que meu pai construiu para ela dentro da fazenda. E quando ela chegou na casa dela, ela ligou para o meu pai e disse para o meu pai assim, pai, eu estou indo com o meu marido para Belo Horizonte. Quando eu voltar, eu explico para o senhor. Meu pai não entendeu nada, mas achou que ela fosse querer dar uma segunda chance para o marido dela ou para o casamento dela. E o meu pai ficou aqueles dias todos sem notícias do meu pai, da minha irmã. A gente não tinha notícias dela. Deu pouco mais de uma semana que a minha briga tinha acontecido com meu pai e a minha irmã chega de Belo Horizonte. E quando ela chegou de Belo Horizonte, ela falou que quando ela foi sentar com o marido dela e dizer que ia se divorciar, que o marido dela não aceitou o divórcio e ameaçou a vida dela com um punhal, caso ela não fosse para Belo Horizonte com ele. E a minha irmã foi para Belo Horizonte com o marido dela sob ameaça de morte. E quando ela chegou, ela contou tudo isso para o meu pai. Então, meu pai falou assim, filha, então não volta para sua casa. Fica você e o seu filho aqui, porque aqui você está protegida. E a minha irmã ficou num quarto lá na nossa casa, até o antigo quarto dela. Ela ficou lá, ela e o filho dela. E ela chegou e no outro dia o marido dela começou já a ligar para ela. Ele disse que aceitava o divórcio, por isso ela veio embora. Só que ele começou a ligar insistentemente para ela. Só que a minha irmã não atendia as ligações. E teve um dia, numa segunda-feira, do dia 19 de junho de 1993, nós estávamos sentados na nossa casa, na cozinha, e o telefone tocou, a minha mãe atendeu. Aí estava sentado a minha mãe, essa minha irmã mais velha, e eu, a gente sentada ali na mesa. E o telefone tocou. Quando o telefone tocou, minha mãe atendeu, era o marido da minha irmã. E ele começou a pedir perdão para minha mãe, ele não falava coisa com coisa, começou a pedir perdão para minha mãe, e minha mãe disse para ele, filho, eu te perdoo, mas busca a Deus, porque só Ele vai dar condições para vocês se reconstruírem. E ele ficou, mas a senhora me perdoa, a senhora me perdoa, e ficou insistentemente pedindo perdão para minha mãe. Minha mãe desligou o telefone, ninguém entendeu a atitude dele, e nós fomos fazer tudo que a gente tinha para fazer naquele dia. Quando foi à noite, eu fui tomar banho para me arrumar para a faculdade, e quando eu saí do banheiro, a minha mãe estava deitada na minha cama, e a minha mãe estava com um semblante muito triste, muito abatido com tudo aquilo que estava acontecendo na nossa casa. E aí eu fui, abracei a minha mãe, dei um beijo nela, falei que eu amava a minha mãe, e ela também falou que me amava. E daí eu arrumei e fui para a faculdade. Aí depois da faculdade, já eram umas 10 horas, eu voltei para casa. E eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, já estava todo mundo no seu quarto, dormindo, com as portas fechadas. Eu entrei para o meu quarto, deitei e dormi, achando que aquela noite ia ser como todas as outras noites da nossa vida. Quando foi por volta de 1h pouca da manhã, meu cunhado entrou na minha casa,
por uma porta que ele sabia que a gente só encostava de uma varanda. Ele entrou na minha casa, foi até o quarto da minha irmã, e os dois começaram a discutir, e nessa hora eu acordei, ouvindo gritos, discussão, e eu ouvi aqueles gritos aumentando, e de repente eu escutei só a minha mãe gritando, perguntando o que estava acontecendo, e quando a minha mãe perguntou o que estava acontecendo, eu ouvi um disparo de tiro. E quando eu ouvi esse disparo de tiro, eu comecei a ouvir vários outros gritos. Eu ouvia meu pai gritando, eu ouvia minha mãe gritando, a minha irmã gritando, meu sobrinho gritando. E diante daquilo tudo, meu pavor foi tão grande que eu corri para dentro do banheiro do meu quarto, me abaixei dentro do box do meu banheiro. E ali eu comecei a clamar a Deus e eu falava assim: Deus, se não for o Deus que minha mãe serviu todos esses anos, eu não vou ter coragem para sair daqui do meu quarto e ver o que aconteceu lá fora. E eu comecei a orar e pedir a Deus: Deus, me dá força para ver o que está acontecendo lá fora. A única certeza que eu tive ali naquela hora, que se não fosse o Deus que minha mãe serviu, que deu força para minha mãe passar por tudo que ela tinha passado, eu não ia ter força para sair daquela condição que eu estava ali deitado no box do banheiro do meu quarto, esperando que a qualquer momento a minha hora chegasse. E eu fiquei ali num pavor, num desespero. Eu recitava o Salmo 23, eu fazia o Pai Nosso, e de repente eu escuto não escuto mais nada, faz um silêncio total. E aquele silêncio angustiante, porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo lá fora. E de repente eu escuto a porta do meu quarto abrir, e quando a porta do meu quarto abriu, eu achei que fosse acontecer alguma coisa ali comigo também. E quando eu estava ali, eu escutei o meu irmão caçula, que tinha 13 anos na época. Ele perguntou assim: Lu, você está aí? Quando ele falou, eu falei assim: meu Deus, esse homem está com meu irmão, e eu não posso deixar ele sozinho. E eu levantei muito apavorada, eu tremia inteira. E quando eu cheguei na porta do banheiro, eu abri só uma frestinha, eu vi o meu irmão com esse meu sobrinho, filho dessa minha irmã, com esse meu cunhado, os dois de mãozinha dada. Aí eu abri a porta do meu banheiro e ele falou assim: Lu, vem cá. E eles estavam pálidos, os dois. E eu saí correndo. Quando eu entrei dentro do quarto da minha mãe, o meu pai estava sentado na cama e o meu pai estava com a boca sangrando. E meu pai falou assim: filha, seu cunhado entrou aqui e saiu atirando em todo mundo. Procura sua mãe, procura sua irmã, vê como que elas estão. E eu saí pela casa desesperada, apavorada, e eu passei por onde ele entrou, tinha uma cortina na frente da porta, eu vi a cortina alta, eu voltei desesperada, falando: pai, ele está aqui ainda? O meu pai falou assim: filha, ele não está. Eu ouvi o carro dele saindo, fica tranquila, me dá o telefone e corre, procura sua mãe, procura sua irmã para mim. E eu entreguei o telefone para o meu pai, e quando eu me virei para procurar a minha mãe, eu vi a minha mãe caída no cantinho da cama, com 4 tiros. E eu mexia minha mãe, eu sacudia minha mãe, eu chamava por ela, mas a minha mãe não estava mais ali, eu tinha certeza que ela não estava mais ali. E eu fui correndo até o quarto da minha irmã, e quando eu entrei no quarto da minha irmã também estava caída no chão. E eu voltei correndo e falei com meu pai: pai, a Fernanda morreu e a mãe também. E o meu pai falou assim: filha, agora acabou. E o meu pai ficou ali calado, mudo, até que as pessoas começassem a chegar na minha casa. E quem chegou primeiro na minha casa foram os policiais. Eu me lembro que quando ele entrou na minha casa, os policiais entraram na minha casa, meu pai falou que ele levou 2 tiros desse meu cunhado e ele se fingiu de morto para que ele parasse de atirar nele. Então ele não viu o que tinha acontecido com a minha mãe nem com a minha irmã. E aí meu pai foi, e eu me lembro dos policiais também abaixando, conferindo o pulso da minha mãe e confirmando aquilo que eu já sabia, que a minha mãe não estava mais ali, nem ela, nem a minha irmã. Depois, a minha irmã mais velha chegou junto com o meu irmão, e quando eles entraram na nossa casa, a minha irmã chegou muito apavorada, que quando ela olhou, ela só viu o filho dela mais velho, e ela perguntou pelo filho do meio, porque, como eu disse, julho, muito frio,
Eles dormiam muito na nossa casa. E como estava sempre muito frio, eles gostavam de dormir no quarto do meu pai, porque no quarto do meu pai tinha aquecedor. E eles gostavam de dormir lá, porque lá era quentinho. E nesse dia eles estavam dormindo lá. E quando ela chegou, ela só viu o filho dela mais velho. E aí ela perguntou pelo filho do meio, e meu pai falou assim: filha, não preocupa não, porque ele está dormindo, ele não acordou com essa confusão ainda. E aí ela viu o colchãozinho que ele sempre dormia, e quando ela viu, o corpinho dele estava debaixo da cama, e só o bracinho dele estava em cima do colchão. E quando ela puxou o bracinho dele, nós vimos que uma bala perdida tinha acertado a cabecinha do meu sobrinho. E o meu pai pediu para que fosse socorrido primeiro o meu sobrinho, e a minha irmã colocou meu sobrinho no carro, os dois foram levados para o hospital, e logo depois o meu pai também foi para o hospital. Eles tiraram todo mundo do quarto, e aí algumas pessoas foram chegando na minha casa, alguns médicos amigos do meu pai foram chegando, e eu entrei em desespero, porque eu tinha muita raiva de mim, por eu não ter saído do meu quarto, não ter feito nada. Eu comecei a me sentir culpada, e as pessoas chegavam e perguntavam: por que você não fez nada? E aquilo foi tomando um negócio dentro de mim, que eu comecei a ter muita raiva de mim, eu comecei a me bater, a me arranhar, arrancar meus cabelos, eu comecei a ter uma crise nervosa muito grande, e as pessoas foram me dando calmante, eu fui tomando calmante atrás de calmante. E nessa hora, a notícia correu rapidamente, muitas pessoas ficaram sabendo, e a minha sogra ficou sabendo bem rapidamente, e a minha sogra me contou logo depois que assim que ela ficou sabendo da notícia, ela foi ajoelhar e orar pela nossa família, por mim, e Deus ministrou o coração dela dizendo assim: vai lá agora, porque a partir de hoje ela faz parte da sua casa. E a minha sogra chegou ali, ficou ali do meu lado, ela me abraçou, ela me sustentou em oração, foi me dando força, me consolando, não me largou ali hora nenhuma. E o dia foi amanhecendo, eu querendo notícias de todo mundo, do meu pai, querendo notícias do meu sobrinho. Eu fui para a varanda da minha casa e fiquei olhando para aquelas pessoas com um sentimento horrível, com vontade de sumir dali, querendo acordar daquele pesadelo que eu estava vivendo. E, de repente, eu vi o carro da minha irmã chegando, e quando o carro da minha irmã chegou, eu fui correndo até a minha irmã, e eu abracei a minha irmã, e ela estava chorando muito, e ela falou assim: Lu, nosso anjinho não resistiu, e ele morreu no caminho do hospital. E aí eu voltei para aquela mesma posição que eu estava, em estado de choque, e as pessoas socorrendo a minha irmã, e de repente eu vi o corpo da minha mãe saindo, o corpo da minha irmã saindo, e eu entrei em crise ali novamente na varanda, e no mesmo lugar que eu estava, continuei naquele mesmo lugar, uma pessoa chega por trás e comunica de uma forma fria que meu pai também não havia resistido e também havia falecido. E eu perdi naquela noite, naquela madrugada, os 4. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha irmã e perdi meu sobrinho. Foi um tempo muito difícil na minha vida, mas muito difícil. Eu tinha só a mãe do meu pai viva, e ela foi quem nos sustentou, porque minha avó tinha uma fé inabalável. E ela ficou ali sustentando os filhos, dando força para a gente, orando com a gente, nos preparando por tudo que a gente ainda ia ter que passar. Depois foi chegando a noite, entardecendo de novo, virando a noite. Eu já estava na frente da igreja, e eu sabia que os corpos já estavam na igreja, eles foram para a igreja que minha mãe frequentava. E eu relutei para entrar na igreja, porque eu sabia que o que eu ia ver não ia ser agradável. E depois de um tempo de preparação, eu entrei dentro da igreja, e eu vi os 4 caixões enfileirados, um atrás do outro, e eu fui até minha mãe, eu gritava pela minha mãe, porque eu queria que ela saísse dali, eu não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. Depois foi um enterro, um outro momento muito difícil da minha vida. Por mais que eu tente expressar em palavras para vocês, eu jamais vou encontrar palavras para dizer para vocês a dor que eu estava vivendo naqueles dias, que foram dores horríveis. Palavras não conseguem explicar o que eu vivi naquele dia. E o meu marido não tinha ido até a minha casa até então,
porque ele ficou em casa orando e ele pedia a Deus, Deus, se for para eu ir lá, para eu ajudar, que seja para o Senhor colocar um amor muito grande no meu coração, porque eu vou lá e vou ajudar e vou ficar com ela e vou ficar para sempre. E quando eu estava voltando do velório, uma pergunta ecoava na minha mente, e agora? Eu não sabia nem para onde que eu ia, nem para que lugar que eu ia. E o meu marido chegou perto de mim e falou assim, como que você está? Eu falei para ele, eu não tenho nada, eu não tenho mais ninguém, eu não sei nem para onde que eu vou. E ele virou para mim e falou assim, você tem sim, eu estou aqui com você. E ele ficou ali me sustentando, me dando força para tudo ainda que eu ia ter que passar e enfrentar depois naqueles dias. E foi um tempo muito difícil na minha vida, porque eu tive pesadelos horríveis. Durante várias madrugadas, por mais de ano, eu acordava todas as noites ouvindo grito e ouvindo tiro. Todas as noites eu acordava de madrugada, meu marido me acordava, porque eu tinha pesadelos horríveis. Eu não tinha coragem de ficar sozinha, eu tinha pânico da noite. Antes de me casar com ele, eu fui morar com a minha irmã, que estava recém-separada. Fui tentar ajudar a minha irmã e ela tentar me ajudar, mas só que a dor das duas era tão grande que eu não conseguia ajudar a minha irmã não conseguia me ajudar. Eu comecei a buscar forças em Deus, na família do meu marido e a minha irmã, forças no mundo, procurou espiritismo e as coisas não começaram a se encaixar e eu saí, fui morar sozinha, mas também tinha pânico de ficar sozinha. 11 meses depois, eu me casei, porque eu sabia do propósito do meu casamento ali naquele momento, a gente já tinha essa confirmação de Deus, e nós nos casamos, e apesar da minha família toda ser contra, porque eles acharam que me casando naquele momento, 11 meses depois eu estava festejando, e não era isso que estava acontecendo, mas eu pensei por várias vezes desistir de me casar na igreja, mas eu não desisti, eu sabia que ia ser um tempo muito difícil na minha vida. Mas eu entrei na igreja sozinha, vestida de noiva, porque eu sabia do sonho do meu pai. E mesmo que ele não estivesse ali para ver, eu fiz aquilo para honrar um sonho do meu pai. E eu precisava fazer aquilo por mim, sabe? E foi um momento muito difícil. Vou falar para vocês que foi um casamento assim, muito difícil mesmo, porque foi muito doloroso para mim. Depois que eu me casei, eu fui morar em Belo Horizonte e eu comecei a entrar em depressão. Entrar em depressão, eu ficava muito sozinha. Depois nos mudamos aqui para o Espírito Santo. Quando eu me mudei aqui para o Espírito Santo, eu engravidei da minha primeira filha. E quando eu engravidei da minha filha, ela nasceu aqui no Espírito Santo. E eu não conseguia curtir a minha filha depois que ela casou. Porque eu era tão traumatizada que eu comecei a achar que tudo que eu amava eu ia perder. E eu ficava vigiando a minha filha o tempo inteiro dormir, porque eu achava que a qualquer momento eu ia encontrar minha filha morta no bercinho. Tudo que acontecia, eu achava que minha filha estava morrendo. Eu achava que tudo que eu amava, literalmente, todas as pessoas que eu amava, eu ia perder. E eu fiquei com aquela coisa, depois veio a minha segunda filha, e eu tive o mesmo sentimento. E o ódio por aquele homem crescia cada vez mais forte dentro do meu coração. E eu ia muito a Minas e minha avó sempre ministrava ao meu coração. E uma das coisas que minha avó mais ministrava ao meu coração era sobre perdão. E a minha avó falava assim, filha, você precisa perdoar. Não existe outro caminho a não ser o perdão. Enquanto você odiar esse homem, você vai carregar ele junto com você. E a minha avó ministrava no meu coração todas as vezes sobre perdão. E eu não conseguia entender minha avó. E um dia, minha filha mais velha já estava com quase 4 anos, eu fui em Manhuaçu e a minha avó falou assim, filha, vai lá na fazenda, a gente já tinha vendido a fazenda. Leva suas filhas lá para ela ver onde você nasceu, onde você cresceu. E com muita dificuldade eu fui, porque eu nunca mais tinha voltado lá. E quando eu cheguei na fazenda, foi horrível, porque a rotina da fazenda estava toda igual, mas eu olhava e eu não via meu pai nem a minha mãe. E eu fui sentindo aquela dor dentro de mim, mas caminhando com as minhas filhas lá dentro. Aí a minha filha mais velha passou na varanda, viu a campainha e falou assim, mãe, toca a campainha, eu quero tanto conhecer sua mãe. Quando a minha filha falou aquilo, eu senti tanto ódio, mas tanto ódio daquele meu cunhado, que eu voltei para casa na mesma hora, para a casa da minha avó, e falou assim, vó, como que eu posso perdoar o homem que me tirou o direito de ver minhas filhas crescendo com meu pai e com minha mãe?
eu não perdoo esse homem. Fui para a casa da minha sogra, cheguei lá, encontrei com meu marido, virei para ele e falei assim, eu queria encontrar com esse homem hoje, porque se eu encontrasse com ele hoje, eu cortava os braços e as pernas dele, jogava em alto mar e eu ia sentir prazer de ver ele se afogar e eu rejeitar ajudá-lo. De tamanho era o meu ódio por aquele homem. E eu sentia muito, mas muito ódio daquele homem. E o tempo foi passando, minhas filhas foram crescendo, e depois de 11 anos da minha vida, eu já estava na igreja, fui para a missão, comecei a frequentar a missão, e um dia os pastores da minha igreja me convidaram para participar de um retiro da igreja. Eu relutei bastante, mas eu fui. E quando eu cheguei naquele retiro, Deus começou a ministrar no meu coração de forma tremenda. E um dia, no último dia de ministração, o pastor pregou sobre sonhos. E durante aquela pregação sobre sonhos, o pastor falou assim, olha, agora você vai receber um papelzinho na sua cadeira e você vai anotar todos os sonhos que você tem para a sua vida. E aquele papelzinho foi passando de mão em mão e o pastor falou assim, depois que você anotar seus sonhos, você vem até aqui à frente e cola o seu sonho numa pessoa que estava lá na frente com os braços abertos. E ele falou, e essa pessoa vai levar os seus sonhos para a sala de oração e eles vão orar pedindo a Deus para que realize os sonhos de vocês. E aí eu fui, peguei aquele papelzinho e eu comecei a entender naquele dia que eu não tinha sonho. Eu não conseguia escrever nada porque eu não tinha pensamento sobre o futuro. O meu pensamento era só o passado. Era só a minha história, eu só vivia da minha história todos os dias da minha vida. E eu não conseguia ver o futuro na minha vida. E eu não tinha sonhos, eu não sabia o que escrever naquele papel. E aquilo mexeu profundamente comigo. Eu vou dizer para você, eu escrevi alguma coisa naquele papel, mas eu não tenho a mínima ideia até hoje do que eu escrevi. E fui lá na frente, coloquei o papelzinho naquela pessoa, depois me sentei, a minha cadeira era no canto, na primeira cadeira do corredor, e depois o pastor falou assim, agora, falou com a pessoa que estava com os braços abertos, pode levar os sonhos dessas pessoas para Deus. E quando ele foi caminhando para levar os sonhos das pessoas, bem do meu lado, essa pessoa desmaia. E quando ela desmaia, ela veio cambaleando pelo corredor e desmaiou. E algumas pessoas vieram socorrer, vieram acudi-lo e começaram a mexer com ele. E eu só escutei uma pessoa falando assim, não tem mais o que fazer. Na hora que eu ouvi aquilo, meu marido veio para perto de mim e eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, eu te pedi para nunca mais ver ninguém morrendo na minha frente. E eu fiquei ali olhando aquela cena, mas com aquele desespero, aquela dor dentro de mim, de estar vivendo aquilo de novo. E de repente o pastor grita lá na frente e fala assim, gente, para tudo. Não aconteceu nada. Isso é só um teatro. Isso significa que muitas vezes nós morremos e os sonhos de Deus não se realizam na nossa vida. Quando ele falou aquilo, foi como se a ficha literalmente tivesse caído dentro de mim. Eu caí em pranto e eu chorei por mais de 1 hora consecutiva. E eu fui chorando, e Deus foi ministrando ao meu coração de forma tremenda. Era como se eu literalmente ouvisse a voz de Deus me dizendo, filha, você não morreu no dia 20 de julho de 1993. Você está viva. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho projetos para você, mas eu só posso realizar se você permitir. E Deus foi ministrando aquilo no meu coração e eu comecei a entender que a culpa que eu sentia dentro do meu coração foi gerada pelo inimigo. Porque o diabo ele faz de tudo para você sentir culpa. E a culpa era uma estratégia do diabo para me destruir, para acabar com toda a minha geração. E o ódio que eu sentia por aquele homem só me afastava da presença de Deus. E eu comecei a entender aquilo, e Deus ministrando ao meu coração, e eu comecei a orar e falei assim, Deus, eu sozinha eu não consigo, mas eu decido perdoar. Eu peço que o Senhor entre no meu coração agora e me ensine a perdoar como só o Senhor perdoa. E Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu entendi que o ódio, ele me afastava da presença de Deus e era o caminho mais rápido para a minha destruição. Mas o perdão era a minha reconciliação com Deus. E depois de entender tudo aquilo, eu virei para a pastora da minha igreja e falei assim, deixa eu dar uma palavrinha só.
E eu contei rapidamente o que tinha acontecido. Tinha acabado de fazer 11 anos que tudo aquilo tinha acontecido. E eu contei e eu comecei a orar. E eu comecei a orar liberando perdão para a vida do assassino dos meus pais. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não sei, não tenho a mínima ideia do que aconteceu na vida dele naquele dia. Mas eu sei o que aconteceu na minha vida. Foram 11 anos de dor, 11 anos de ódio, 11 anos de culpa que saíram de mim. E dali para frente, eu me tornei livre para viver os sonhos e os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. E Deus me deu um texto que está em Gênesis 19, de 24 a 26, que diz assim: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Era assim que eu vivi durante 11 anos da minha vida. Todas as vezes que eu olhava para trás, eu via morte, eu via destruição. Mas a partir daquele momento, eu quebrei todas as correntes que me aprisionavam no meu passado. E eu olhei para aquele que era o único que era capaz de me trazer vida novamente. E daí por diante eu comecei a viver os sonhos, os propósitos de Deus. Tem uma frase de Spurgeon que diz assim: o perdão, ele não muda o seu passado, mas ele conserta o seu presente e determina o seu futuro. Meu passado continua exatamente o mesmo, perdi meus pais assassinados, mas consertou o meu presente me dando uma nova visão. E o futuro era viver, e é viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E uma das primeiras coisas que aconteceram na minha vida foi o ministério infantil. Eu assumi o ministério infantil da minha igreja, não tinha 50 voluntários. Agora eu já me aposentei, já passei o bastão e deixei para a nova turma quase 300 voluntários dentro do ministério infantil. A segunda coisa que me aconteceu foi um trabalho que eu fiz no presídio do Dia das Crianças. O diretor do presídio do Xuri foi lá na nossa igreja e me convidou, sem saber da minha história, ele me convidou para fazer um trabalho do Dia das Crianças no presídio. E o meu pastor estava do meu lado e o meu pastor falou assim: filha, você não precisa aceitar se você não quiser. Mas eu virei para o meu pastor e falei assim: mas eu quero aceitar. Porque o que eu vou fazer naquele presídio, eu queria muito que alguém tivesse feito na vida do meu sobrinho. E eu fui para aquele dia, convivi com os presos, conversei com eles, eles me ajudaram a enfeitar todo aquele presídio, fizemos toda a programação das crianças, eu ganhei mais de 200 skates, e todas as brincadeiras que eu fiz, o pai tinha que participar com o filho, e foi um momento lindo na vida daquelas crianças. E eu ganhei esses skates e eu falei com o diretor do presídio assim: eu só quero uma coisa, que a última imagem que as crianças vão ver dos pais não é o pai voltando para trás das grades, mas é o pai dando um presente do Dia das Crianças para o filho. E o diretor fez com os 200 e tantos presos que estavam lá, exatamente como eu pedi. E eu fiquei ali vendo aquela fila saindo e as crianças saindo felizes da vida, sem olhar para o pai voltando para trás das celas. Que presente, queridos, foi aquele dia na minha vida. E uma das últimas crianças a sair, eu nem apareci naquele dia, eu fiquei só nos bastidores, coordenando tudo. E uma criança foi no colo do pai para receber o presente, ela saiu do colo do pai, foi no meu colo, me abraçou, me beijou e falou assim: tia, obrigada por tudo que você fez aqui. Eu amei tudo que aconteceu aqui. Queridos, quando aquela criança me falou isso, eu falei assim: pode não ter feito efeito na vida de ninguém, mas se tiver feito efeito na vida dela, valeu a pena tudo que eu passei aqui hoje. Sabe, queridos, aquilo foi tão impactante para a minha vida, que pela vida dela, eu sei que um dia essa menina vai ser diferente. Eu sei que um dia Deus vai fazer essa história dessa menina, eu não tenho dúvida. Depois eu fui consagrada pastora na minha igreja. E quando eu fui consagrada na minha igreja, enquanto o pastor ia derramando o óleo sobre a minha cabeça, Deus me fez ver e enxergar toda a minha trajetória. E quando eu olhava para trás e via passando como se fosse um filme, como Deus me guardou nos mínimos detalhes para eu chegar até ali. Terminando esse filme,
eu vi a imagem da minha mãe ajoelhada na cama dela, que era a posição dela todos os dias da nossa casa. E a minha mãe orava incessantemente por toda a família dela. E na hora Deus ministrou ao meu coração: filha, ela não está mais aqui para ver, mas as orações dela chegaram ao meu trono. Depois disso, eu participei de uma dinâmica que nós fizemos na nossa igreja, num congresso de mulheres, que entraram várias mulheres com um cartaz, de um lado dizendo o que aconteceu na sua história e do outro lado o que Deus fez na sua história. E eu entrei com um cartaz escrito família assassinada, e do outro lado estava escrito pude perdoar. E aí eu entrei com esse cartaz, depois eu virei, pude perdoar, fiquei ali, o pastor fez um apelo de conversão, de entrega de vida a Jesus. E na hora que ele fez esse apelo, uma das primeiras pessoas a sair do lugar foi a minha filha mais nova, que estava com uns 7 ou 8 anos mais ou menos na época. E ela saiu e veio na frente, ajoelhou entregando a vida dela a Jesus. E quando eu olhei para baixo para agradecer a Deus, eu li a frase, pude perdoar. Queridos, todo aquele meu legado de dor já não definia mais a minha história de dor. E eu, através do perdão, e toda a minha geração estava livre para viver o melhor de Deus para a vida delas. Sabe, queridos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando ele entra na nossa história, ele mata e rouba para destruir você e para acabar com toda a sua geração. Mas, queridos, nada, nem ninguém, nenhuma história, por pior que ela seja, pode te impedir de viver o que Deus tem para você. Deus, ele já nos ofereceu o seu melhor, que é seu Filho Jesus na cruz, por amor a nós. Sabe, nós carregamos marcas? Carregamos. Jesus também carrega a marca dos cravos em suas mãos. Nós sofremos? Sofremos. Jesus também sofreu. Sofreu toda a dor e humilhação daquele dia. Mas na cruz, Jesus ainda nos deixa um exemplo. Porque ele olha para aquelas pessoas, para aqueles homens, mesmo diante da dor, que era muito além da dor física, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, queridas, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, lembrem-se, querida, nada nem ninguém pode impedir vocês de viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Deus, ele pode trazer, só ele, seja o que for que você estiver passando, aquilo que parece para você não ter mais vida, você entrega na mão de Deus. Porque só Deus, somente ele pode trazer vida às coisas que já estão mortas. Só Deus pode trazer vida às coisas que já estão mortas. Sabe, queridos, eu queria encerrar aqui hoje, mas eu queria fazer 3 apelos. O primeiro deles é para você que conhece Jesus só de ouvir falar, mas hoje quer ter um encontro íntimo, real com Deus. Sabe, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você é como eu, que só conhece Deus de ouvir falar, e hoje quer ter um relacionamento íntimo com Deus, eu quero fazer esse apelo para você. O segundo apelo que eu quero fazer para você, hoje é dia de reconciliação. Eu não sei qual é o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Deus não manda você honrar seu pai e sua mãe se eles forem bons, se eles forem isso, se forem aquilo. Deus manda honrar e pronto, acabou. Sabe, o que a gente tem que aprender com os nossos pais? É tirar dentro de nós aquilo que eles fizeram, que não nos trazem vida, e guardar dentro de nós só aquilo que ele fez que nos traz vida. Sabe, queridos, honramos os nossos pais, não quando nós fazemos dos nossos pais uma cópia daquilo que a gente quer que eles sejam. Mas nós honramos os nossos pais quando nós melhoramos o que eles são em nós. Eu louvo a Deus por aquele dia eu ter entrado dentro do quarto do meu pai, porque eu havia rejeitado a bênção do meu pai. Mas Deus me deu o privilégio de 1 semana e pouco antes do meu pai morrer, chegar e devolver a honra para o meu pai. E a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é o perdão. Se hoje você julga alguém
na sua vida que não merece perdão, é essa pessoa que Deus quer que você perdoe hoje. Sabe, queridos, eu podia muito bem ter ficado aprisionada, acorrentada com a minha história, mas eu decidi obedecer, porque a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como amar e odiar ao mesmo tempo. Meu marido tem uma frase que ele fala que eu acho muito interessante, que ele diz assim: o perdão, ele é dado a quem não merece. Porque o perdão a quem merece não é perdão, é justiça. Porque se a pessoa merece perdão, não é perdão, é justiça, você está sendo justo com ela. O perdão, ele é dado a quem não merece. Se você tem alguém que você julga dentro do seu coração não mereceu o seu perdão, hoje Deus quer mudar a sua história através do perdão. E lembre-se, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Ou eu decido perdoar ou não. Que hoje você possa decidir a perdoar. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se teria como louvor cantar uma canção, mas enquanto eles cantassem essa canção, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que encaixa nesses 3 apelos. Você que quer ter um relacionamento íntimo com Deus, experimentar de Deus aquilo que você nunca experimentou, que quer conhecer Deus de fato, não só de ouvir falar, mas de sentir a presença de Deus. Eu quero te convidar, você que por acaso precisa devolver a honra ao seu pai e sua mãe. Hoje é dia de reconciliação. 3º apelo para você que precisa perdoar. Hoje é dia de você ficar livre. Eu queria que você viesse aqui à frente. E eu queria só falar mais uma coisa para vocês, queridos. Eu fui marcado por uma geração de mulheres muito fortes. Mulheres de fé inabalável. Porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela foi abandonada pelo marido dela quando a minha mãe tinha 2 anos de idade. E muito cedo a minha avó sofreu um derrame. E ela puxava de uma perna e tinha um braço que ela dizia que era esquecido, porque não tinha movimentos. E a minha avó andava aquele reduto inteiro para falar do amor de Deus para as pessoas. E quando tinha algum lugar que ela não conseguia chegar por causa da imobilidade dela, ela fazia com que a gente fosse, porque ela tinha que levar a palavra de Deus. E eu não conseguia muito entender, porque eu falava assim, como que as pessoas vão entender o amor de Deus com a minha avó desse jeito? E um dia eu perguntei para ela, ela virou para mim e falou assim: filha, eu alcanço muito mais vidas sendo assim do que se eu fosse santo. Então eu louvo a Deus pelo que me aconteceu. A minha mãe foi abandonada pelo pai dela quando ela tinha 2 anos de idade. E eu só fui saber que a minha mãe tinha sido abandonada pelo pai dela quando eu estava na minha crise com meu pai. E minha mãe falava assim: filha, eu nunca senti falta do meu pai. Sabe por quê? Porque a minha mãe me apresentou um Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus pai, um Deus que cuida, um Deus que ampara. E nada faltou para minha mãe. Nada. A minha mãe passou por todas as tribulações da vida dela, com meu pai, com os filhos, mas a minha mãe não desistiu em tempo algum. E a minha mãe não desistiu do meu pai, porque ela sabia que ela tinha um chamado na vida dele. A minha mãe não viu a prova de amor do meu pai, mas eu vi. Quando eu disse que a minha mãe havia morrido, meu pai falou assim: filha, agora para mim acabou. E a minha avó, mãe do meu pai, ela enterrou 3 gerações no mesmo dia. Ela enterrou um filho, ela enterrou uma neta e ela enterrou um bisneto. E ela, para mim, foi o meu maior exemplo de perdão. E ela foi o alicerce da família inteira. E muitas pessoas conheceram Jesus através do testemunho da minha avó. Eu quero marcar a minha geração como eu fui marcada por essa geração de mulheres fortes, de fé inabalável. E você, como você quer marcar a sua geração? Porque eu quero que meus filhos, meus netos olhem para mim e falem: minha mãe, minha avó, minha bisavó teve todos os motivos do mundo para odiar, mas ela decidiu perdoar. Minha mãe, minha avó teve todos os motivos do mundo para viver em depressão, para entregar os pontos, mas ela decidiu a confiar num Deus que pode todas as coisas. Como que você quer que seus filhos, seus netos, seus bisnetos olhem para você? Como você quer marcar essa geração? Se hoje você quer transformar a sua geração, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Só Deus conhece os seus dias.
Então faça isso agora em nome de Jesus. Por que temer as barreiras da vida? Porque antes